Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mais um devocional, que bom estarmos aqui. Hoje está um dia um pouco frio, mas que bom que temos a palavra de Deus para aquecer os nossos corações. E nessa ocasião, eu gostaria de aproveitar esse momento para que juntos pudéssemos meditar num texto das Sagradas Escrituras. Gostaria de convidar você a abrir na segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. É o texto que nós meditaremos nessa ocasião. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos de número 1. Vamos ler a Bíblia? Nos diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós estamos aqui diante de uma epístola muito importante. Com certeza foi ou foram os últimos escritos do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas que nós conhecemos como epístolas pastorais. Nesse período, aqueles que estudam têm uma grande dificuldade de fazer o itinerário de Paulo. Quais foram as últimas paradas de Paulo? Mas em relação a 2 Timóteo, muita coisa fica muito bem esclarecida para nós. O que nós sabemos é que Paulo se aproxima da sua morte, ou pelo menos já tem isso em vista, quando escreve 2 Timóteo. O que sabemos também é que possivelmente Paulo escreve essa epístola no ano de 67, entre a primavera e o verão. O que nós sabemos também é que Paulo aqui ele está na sua segunda prisão romana. Algo também que fica muito evidente para nós é que Paulo ele já não goza da companhia de seus amigos, da maior parte deles. Só Lucas está com Paulo. Ele havia passado pela uma primeira audiência, havia feito a sua autodefesa. Paulo sabia que haveria uma próxima audiência, mas Paulo ele não esperava o melhor para essa próxima audiência. Já temeroso com algumas coisas no coração, por isso alguns acreditam então que Paulo escreve sua segunda epístola a Timóteo. Uma epístola que ela é pequena, e se você ler 4 capítulos, o que você vai encontrar? Orientações do apóstolo Paulo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dando encorajamento a Timóteo, e nós vamos ver Paulo dando instruções finais para Timóteo. E talvez o motivo, ou o principal motivo porque Paulo escreve essa carta, é na intenção de motivar Timóteo, encorajar Timóteo a tomar parte do seu ministério na obra de Deus, suportando o sofrimento com perseverança e pureza. É uma carta muito bonita. Nós vemos a maturidade do apóstolo Paulo, nós vemos a fé, o amor que ele tinha expressado por Jesus. E aqui nesse versículo que nós lemos, nós podemos tirar lições para a nossa vida, e lições importantes. No segundo capítulo, Paulo, ali, quando ele fornece encorajamento a Timóteo em meio ao sofrimento, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 2 falando esse texto maravilhoso, o qual nós lemos.
Portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Nós vemos o amor, o cuidado, o carinho que o apóstolo Paulo tinha por Timóteo, meu filho na fé. E a orientação, o encorajamento para Timóteo era para que esse se fortalecesse, mas não em qualquer lugar, mas se fortalecesse no lugar certo, na graça que há em Cristo Jesus. Talvez eu e você, nesses dias em que temos passado, dia de sofrimentos, dia de dificuldade, dias onde as tribulações têm nos alcançado de todos os lados, eu e você precisamos nos fortalecer também no lugar certo. E o lugar certo é na graça de Deus, na graça de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, há graça para mim e para você. Havia graça para Timóteo, Paulo sabia disso, mas há graça para mim e para você também. Embora o apóstolo estivesse preso, era na graça de Cristo que o apóstolo Paulo estava firmado. Era na graça de Cristo que o apóstolo estava encorajando Timóteo a se fortalecer. É na graça de Cristo que eu e você precisamos nos fortalecer nesses dias. E eu quero dar algumas razões por que podemos nos fortalecer nessa graça. Primeiro, porque a graça de Cristo é ilimitada para aqueles que creem no seu nome. Irmãos, que bênção saber disso, que a graça de Cristo é ilimitada para mim e para você e para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não há um limite para essa graça. Essa graça pode nos alcançar, pode nos abençoar em qualquer situação a qual nós estivermos passando. Que bom saber disso. Quem escreveu a carta aos Hebreus estava certo. No capítulo 4, no versículo 16. Lá a instrução é que devemos chegar com confiança diante do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia. Ele sabia que a graça de Cristo era ilimitada para todo aquele que busca graça e misericórdia no Senhor. Que você, nesses dias de dificuldade, se fortaleça na graça de Cristo. Ela está ao seu dispor. Ela é ilimitada. Ela pode te abençoar nos lugares mais improváveis os possíveis. Segundo, podemos nos fortalecer na graça de Cristo porque ela é abundante e sem medida. Alguém disse algo muito interessante. Em Deus há um mar de graça para o seu povo. Em Deus há um mar de graça para o seu povo. A graça de Deus é abundante. A graça de Deus é sem medida. Algo que você precisa entender é que nós não só fomos alcançados pela graça um dia, nós vivemos nela e estaremos nela até o dia em que nós estivermos com Cristo Jesus. A vida cristã, ela se inicia e termina também com graça. Que bom saber que a graça de Deus ela é abundante, ela é sem medida. Foi por isso que o salmista, no Salmo 63, versículo 3, o salmista diz algo interessantíssimo, que vale a pena nós lermos. O salmista diz assim, Salmo 63, verso 3, a tua graça é melhor do que a vida. A graça de Deus, a abundante graça de Deus, é sem medida sobre nossas vidas. Fortifica-te na graça que há em Cristo, meu irmão. E por último, nós podemos nos fortalecer nessa graça, porque ela é ilimitada, ela é abundante sem medida e ela é suficiente
para todas as nossas necessidades. Era a graça que sustentava o apóstolo Paulo até aquele presente momento. Era a graça que iria sustentar Timóteo diante das dificuldades do ministério. É a graça de Deus que nos sustentará nos dias maus. Nos dias bons ela nos acompanha, mas nos dias maus é ela que nos sustenta. Por isso podemos nos fortalecer nessa graça. Ela é suficiente para nós. Lembra do hino? Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. A graça de Cristo é suficiente para todas as nossas necessidades. Quer um conselho da parte de Deus? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, Filho meu. Assim diz o Senhor aos nossos corações. Que você busque forças na fonte de toda a graça, o Senhor Jesus. Um dia abençoado para você, na presença do Senhor nosso Deus. Até o próximo devocional, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo no teu coração e um forte abraço. Tchau, tchau.